gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam, 41º. E hoje eu estou aqui com a Raíssa Almeida. Olá, gente bonita! Eu sou CEO, gestora criativa da Imave. E hoje nós estamos trazendo aqui nessa mesa uma convidada muito especial, que tem muito a ver com o propósito do podcast Elas Perguntam, que é uma mesa transformadora, que compartilha histórias desafiadoras e dentro dessas histórias sempre a presença de Deus. Hoje eu estou aqui com uma cantora gospel, a Nívia Andrade. Olá, gente bonita, muita gente bonita aqui. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui sentada nessa mesa. Assim, já assisto vocês desde o primeiro episódio, porque eu gosto muito disso. Eu gosto de podcast. E hoje estar aqui para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Nós tá que bom? agradecemos, a honra é toda nossa. E eu quero que você fale um pouco quem é a Nívia Andrade, longe do microfone, fora dos palcos. Quem é a Nívia Andrade? A Nívia Andrade é mãe, sou mãe de um menino de 8 anos, o Bernardo, sou esposa do Isaac, sou gestora condominial. As pessoas até ficam meio assim, né? Como você, é síndica, gestora condominial, parece. Não, a imagem não. Mas sim, eu sou gestora condominial, aquela que pintam como a chata, mas, gente, eu não sou chata, tá? Eu sou legal. E estudante de direito, né? E isso. Como que você consegue, né, dentro de várias, vamos colocar assim, direções da tua vida, né, como mãe, como esposa, né, como cantora, conciliar, né, tudo isso, estudante de direito, como que você faz hoje em dia? Porque são várias skins, né, que a gente chama, né, no dia. Exatamente. Como que você consegue gerenciar isso no teu dia? Eu costumo dizer assim, há um tempo atrás eu me acovardava. Eu falava, não posso, não consigo. Só que eu decidi que eu iria tentar. E com a força de Deus mesmo, o Espírito Santo, quando ele vem, quando você consegue ter mais intimidade com Deus, isso te fortalece. E foi assim, foi uma virada de chave na minha vida. Se você conversasse comigo talvez há 5 anos atrás, eu estava me escondendo de Escondendo seus muita talentos. coisa porque eu não queria assumir nada, eu não queria que soubessem de nada para não enfrentar. Mas isso já é um chamado. Existe um propósito. Cada vida, vocês aqui, com certeza Deus, ele escolheu algo para vocês. Ele escolheu algo para mim. Cabe a mim encontrar isso. Se eu encontrei o meu propósito, o propósito ele vai acontecer, porque Deus quer. Agora, eu vou estar nele? Eu vou querer ir lutar? É se posicionar, né? Se posicionar. Sim. A partir do momento que eu me posicionei, aí vem a sua pergunta, como eu Sim. consigo administrar? É Deus. E como esse propósito, como é que você encontrou esse propósito da música como servir a Deus com a música? Como é que isso começou na sua vida? Então, Gleide, a música é muito improvável na minha vida. Foi improvável. Por quê? Começou com o meu irmão, o Derek. Eu costumo dizer que ele é um A autodidata. família dela é toda artista, gente. E nós fomos criados no interior, roça, lá no interiorzinho de Piraí, onde os acessos eram mínimos, hoje são um pouquinho mais, mas antigamente era muito menos acesso. Mas o meu irmão, ele pegava um violão, ele tocava. Ele pegava um teclado, ele tocava. Ele pegava uma bateria, ele tocava. E a ida à igreja, a minha mãe, ela levava a gente para a igreja. Nós íamos, era tipo, o que tem para fazer domingo? Ir à igreja. E lá a gente teve o contato com os instrumentos musicais, meu irmão. E ele tocava, ele, vem aqui, canta essa música aqui, canta essa. Eu pequena, criança. E eu fui desenvolvendo, e a gente brincava de música em casa. A gente pegava qualquer coisa para fazer música em casa. Nívia, vamos compor? Ele era assim, vamos fazer. E ali, com aquela brincadeira, as pessoas foram conhecendo e aí chamavam a gente, tipo, quem é louco que chama? Mas chama porque alguém viu algum talento, né? Sim. E aí onde eu falo, era um propósito de Deus. E aí a gente foi assim, nós saímos daquela bolha. Quando eu vi, eu com 12 anos de idade, eu já estava cantando em outra cidade. Eu já saí ali de Piraí, eu já rompi. 12 anos de idade, eu já fui chamada para cantar no ministério
de louvor lá de Barra Mansa. Eu já tinha que atravessar a cidade para poder ir. E era meio que um salto, tipo assim, já um destaque. Então as pessoas mesmo foram vendo o que eu costumo dizer que é algo divino mesmo, é um talento que Deus deu. É um propósito de Deus, entendeu? Foi acontecendo. Era improvável e foi acontecendo. E nessa sua trajetória, qual que foi o momento, assim, marcante no seu ministério? Que você falou assim, nossa, esse episódio aqui me marcou muito. Quando que foi isso? Até aqui, assim. O que mais me marca foi a parada, quando eu parei, quando eu me acovardei. É muito difícil. Hoje eu consigo falar disso, porque eu falar disso, eu acredito que muitas pessoas estejam passando também. Porque, gente, não é fácil. A música é uma coisa, a adoração é outra. Sim. Nós somos muito atacados, tá? O Ministério da Música é muito atacado. Então, ou a gente enfrenta ou a gente se acovarda. E por um período eu me acovardei. Então, assim, o marcante para mim é o período que eu parei, que eu decidi fazer outras coisas que não estavam nos planos de Deus. Eu quis me profissionalizar. O Senhor me abençoou, me profissionalizei, fui trabalhar, fui fazer outras coisas, fui para São Paulo. Era meu sonho ir para São Paulo trabalhar lá. Fui. O Senhor foi me dando Foi te corda. permitindo. Foi permitindo. Só que existia um vazio. E o marco é isso. E aí é quando eu, naquela luta, vejo que faltava alguma coisa. Até nesse meio tempo, eu até cantei no meio secular, mas para mim não é a mesma coisa. Eu diferencio muito a música do louvor. Na minha vida acontece assim. E eu cantei até que em Angra, no Aquidauã, eu cantava MPB. Eu não vi a hora de acabar, porque aquilo não era para mim. Eu senti um vazio muito grande. E aí você ter falado sobre a questão da diferença da música, da adoração do louvor e realmente o que acaba acontecendo, né? Louvor e adoração é algo profundo que a gente está louvando quem é o nosso Deus, né? Eu falo assim que não é só uma letra, é a letra que está contando para ele. E a gente tem que viver aquilo que a gente canta, né? Exatamente. E aí aquilo dali você tem que pagar um preço, né, para você estar realmente colocando naquele lugar e tudo mais. E para você, sim, quando você, né, teve esse tempo de se afastar, como que você veio depois caminhando, trazendo esse resgate assim para você, para tua vida, para tua família? Então, foi através de um vazio, aquilo nada preenchia, nada acontecia, nada vingava. Tudo que eu começava parava. E aí eu lembro muito bem quando veio a pandemia, que foi quando a gente tinha até um comércio, e quem tinha comércio nessa época ficou muito mal. A gente teve que fechar, eu tive que me reinventar nas áreas que eu tinha, tanto eu quanto meu esposo, a gente teve que recomeçar. E nisso foi onde, foi no deserto, naquele deserto, eu pensei, agora eu tenho tempo para poder ir, para fazer aquilo que eu estava querendo há muito tempo, que era o quê? Ir até uma igreja e lá só dedicar um tempo a Deus. E aí você percebeu que para você permitir esse momento para Deus, Deus permitiu deixar você caminhar do seu jeito. Exatamente. Ela quer ir? Deixa ela ir. Deixa ela ir. E aí, exatamente, para você poder ouvir. E ele permite. Você vai até esse certo ponto aqui, mas eu tenho um propósito com você. E sempre. Eu poderia estar onde fosse. Eu sempre lembrava Cuidado de que Deus domingo eu tinha que... eu queria ele na igreja. Eu preciso de uma oração. Eu fazia meus propósitos em casa. Eu fiquei naquele negócio de ir em casa. E aí... Deus começou a ministrar comigo dentro de casa. E aí veio a modernidade, veio os youtubers da vida. Então eu comecei a ouvir pessoas muito boas. Assim, ouvir. E aí eu fui até... Eu lembro que eu estava aqui em Angra e eu decidi. Eu falei assim, olha, tem uma igreja que abriu lá na Verona, eu vou lá. Ninguém me conhece, que eu era assim. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe da minha vida, não vão me pedir nada. Ninguém vai me dar o microfone na mão para eu cantar, entendeu? Porque eu não queria, eu precisava ser ministrada, eu precisava ser curada de muita coisa por causa desse espaço que eu dei, porque eu abandonei. Então, entre eu ter abandonado e ter retornado, existe um buraco. E aí, quando eu chego lá,
Deus fala comigo através, né, da palavra. E quando eu vi, eu estava lá na frente e o pastor olha para mim, um pastor que nunca tinha me visto, né? Apóstolo André hoje, pessoa maravilhosa, foi um marco na minha vida. Ele falou assim: coloca a mão aqui no altar, filha. Aí eu coloquei. Você sabe que nunca deveria ter saído daqui, não é? O pai sente saudades, filha. Gente, eu me emociono de uma forma. O pai sente saudade com essa voz suave. Parecia Deus falando comigo ali. E assim, eu nunca tinha tido essa experiência, porque uma coisa, gente, é vocês serem criados na igreja, vai, porque o pai levou. Outra coisa é você ter uma experiência com Deus. E ali você teve um quebrantamento, Quebrantamento. Até o fato de eu estar diante de um altar, porque eu achava assim, não. Fui batizada com 12 anos, eu aceitar Jesus, eu já aceitei. Para que eu tenho que ir lá na frente? Nunca ia. Dessa vez, o próprio Espírito Santo se encarregou. Quando eu vi, eu estava lá. E quando eu vi, ele falou, coloca a mão no altar, filha. Pai sente saudade. Ali eu saí dali falando assim, Deus, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Doa o que doer, seja o que for, seja em qualquer circunstância, eu quero cumprir o teu propósito. Seja da maneira que for, se eu tendo condições ou não tendo. E ali foi. E ali eu caminhando, aí uma menina que trabalhava comigo, a Sabrina, era da igreja na época, ela falou assim, Nívia, olha, vai ter audição lá, tá? Pode se inscrever. A audição? Vai se inscrever lá, se inscreve lá para você participar do louvor. Aí eu falei, Deus, eu falei que eu iria, fiz a audição, participei da audição. Quando eu falei com o responsável, ele, nossa menina, quando você fala, você parece que já fala cantando. E aí eu fui, participei Ô, Nívia, então, quando você fala sobre esse chamado e que você vem buscando mesmo servir a Deus, sim, você foi convidada aqui porque eu fiquei sabendo que a Nívia Andrade estava lançando uma música. Sim. E a gente quer que você fale sobre isso, o que te tocou, o que te levou a fazer essa música. Quero também. Tanto, né? Depois você vai, depois de tanto andar, de tanto no ir e vir, sim, tá? E quero que você me conte essa história, como surgiu essa música, e quero que você cante aqui pra gente também. Sim. Quer que Vamos lá, cantem sim. aqui? Vocês querem que eu Com certeza. cante, meu Deus! A nossa audiência vai amar, tenho certeza. Sério, Sim, tomara, vai lá. gente, tomara. Foi realmente uma surpresa, um presente, porque eu não tinha pretensão nenhuma. Eu sempre quis ficar fazendo back vocal, que era atrás, eu não preciso aparecer. Se expor. Fazendo back. Eu quero ajudar. Eu tô aqui para ajudar, E de repente acontece de... Deus já tinha falado comigo, eu fui ao encontro com Deus, e lá no encontro a pastora ministrou sobre a minha vida e falou que iria acontecer. Em seguida, eu sonho que eu estou numa reunião com o meu apóstolo, é até engraçado isso. E ele falou assim, Nívia, aí nesse sonho tinha um grande produtor, falou assim, o produtor quer falar com você. Confirmação. E eu sem pretensão nenhuma. De repente, em uma conversa, num ambiente familiar, numa festa de aniversário, doutora Aurora Ribeiro, que é da família, falou, Nívia, eu vi você cantando, você tem uma voz legal. Olha, eu tenho muita música. Eu falei, você? Começamos a conversar, bater papo. Eu tenho várias músicas. Vem aqui em casa. Eu quero te presentear com uma música que é muito importante para mim. E eu gostaria que você gravasse. Olha isso, gente. E todo mundo, o quê? A Aurora Ribeiro vai te dar uma música dela para você gravar? Eu falei, tá bom. Falei, aceitei o presente, né? Claro. E aí, lá na igreja, conversando com o Ronan Castro, é um produtor, ele assim, ele entende muito da música, e ele é líder de louvor da Projeto Vida, e ele conhece, assim, ele é conhecido até internacionalmente, assim, eu admiro muito o trabalho dele, e aí eu tive a oportunidade de falar assim, Ronan, eu vou gravar uma música, se você pudesse me ajudar. Ele, sério mesmo? Marcamos uma reunião, ele falou assim, Nívia, nem tá dando para eu produzir muita coisa agora, que eu tô na correria, mas para você eu produzo a sua música assim. Deus preparando ele o nem caminho, sabe, né? ele vai ouvir isso, ele nem sabe que eu fiquei assim, ele vai produzir. Eu falei, viu, Aurora? Aí começou. E assim, a Aurora
compôs essa música em um momento que ela estava no quarto dela, né? Que ela tem esse tempo com Deus de portas fechadas. E Deus começou a ministrar com ela sobre estruturas. Deus começou a criar algo com ela ali muito forte, criando as bases dela, porque ela iria passar por algo muito forte na vida dela, que ela não estava esperando. E Deus foi dando essa letra para ela. Forme as estruturas, molde as estruturas do meu ser, quero ser vaso de honra, porque a gente precisa de uma base, gente. Sim. Sem base, algo criado na areia não vai subsistir. Sim. Nós precisamos dessa base. E é essa porta fechada, é esse quarto de oração, é o que vale. E esse louvor saiu de dentro desse quarto. 5 meses depois, a mãe dela, que é uma pessoa maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer pouco, mas a mãe dela veio, aprova o Senhor recolher, né, para a glória de Deus. Enfim, mas foi uma dor para a família, foi uma dor e algo que ela teve que segurar ali, segurar nas mãos de Deus, para ela continuar o propósito, que é o propósito da família dela. Sim. E aí, assim, eu falei, meu Deus, você vai me dar essa música? Canta pra gente. E quando eu ouvi pela primeira vez, gente, assim, eu me emocionei muito, porque tocou em mim, porque o Senhor, ele formou muito as minhas estruturas antes de eu estar aqui. Eu não conseguiria falar por causa da timidez, porque, enfim, vou tentar cantar um pedacinho aqui para vocês, e eu espero que faça sentido para vocês também, tá? Assim, tá bom? Tá. Sei dentro de mim que eu nada sou, preciso de ti a me amparar. Como a uma criança, guia-me, Senhor, tuas mãos eu quero segurar. Quando as lutas desafiam minha fé e o meu amor, olho para a cruz e lembro do Senhor, que carrega o meu fardo, me ajuda a caminhar. Não há outro fundamento a me firmar. Então, Senhor, forme as estruturas do meu ser, molde as estruturas do meu ser. Quero ser vaso de honra, edifício para ti, que suporte todo o peso e toda a dor. Que minha vida seja sempre um canal do teu fluir. Vem, Senhor, estou aqui. Que minha vida seja sempre um canal do teu fluir. Vem, Senhor, estou aqui. Que minha vida seja sempre um canal do teu fluir. Vem, Senhor, estou aqui. Que a vida de vocês seja sempre um canal do fluir de Deus. Se vocês estão aqui, se eu estou aqui, é porque há um propósito de Deus. Vem, Senhor, estamos aqui. Vem, Senhor, estou aqui. Glória. Nossa, para honra e glória de Deus. Eu tô aqui me desmanchando. Toda glória ao Senhor. Todo podcast que tem esses momentos assim, eu fico
emocionada. Muito bom. E a Nívia, uma- Raíssa, a Nívia tem uma passagem muito importante na minha vida. Eu conheço a Nívia há muitos anos. A gente tem parentesco em comum. E aí, a minha filha e a cunhada dela estavam fazendo odonto. Então, foi uma luta muito grande para a mãe da cunhada dela, para a Marina e para mim. Então, a gente ficava se virando nos 30. O que a gente vai fazer, meu Deus? O que eu vou vender para poder manter essas meninas? A minha filha na faculdade, morava em Petrópolis, fazendo faculdade de medicina lá em Petrópolis, na faculdade de medicina de Petrópolis. E teve uma hora que eu não tinha mais dinheiro, lugar para fazer empréstimo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu coloquei tudo na conta da Nicole e eu não tenho dinheiro nem para passagem, eu não vou pedir para mais ninguém. Falei, não tem condição, não vou pedir. Aí a Nívia conversando falou assim, meu Deus, a minha faxineira foi embora. O que eu vou fazer? Aí você, eu? Aí ela, você? Eu falei, eu sou ótima em faxina. Inacreditável, né? Aí ela Pra falou mim assim, foi Cleide, eu surpresa. te empresto dinheiro. Eu falei, não, eu vou dar faxina na sua casa, me dá o dinheiro, que eu não quero mais pedir dinheiro emprestado, eu não quero. E ela assim, eu te dou. Eu falei, não, me dá o dinheiro, mas eu vou lá fazer a faxina. Eu fui, a Nívia saiu, tinha uma padaria na época, eu fui dia lá. maravilhoso, né? Eu botei uma música bem alta, comecei a dar faxina, a Nívia me pagou, e aquele foi o dinheiro da minha semana. Então, assim, às vezes a gente fica com vergonha de contar essas histórias, mas são histórias assim, porque na hora que você mais precisa, ela não falou, não, então vem dar faxina, não, toma o dinheiro. Eu falei, eu não quero. Claro, E porque foi um jamais, momento né? que eu estava provando a mim mesma. Falei, gente, eu tenho que parar com isso, eu não, tenho que produzir alguma coisa agora para conseguir. E hoje as nossas lutas têm um resultado maravilhoso. A cunhada dela e minha filha são sócias, tem uma clínica. Que legal. Né? E Deus vem honrando a família toda, né, Nívia? Amém. Exatamente. É assim, são fases Sim. que a gente tem que enfrentar. A gente acha, na hora, parece que não vamos aguentar, mas Sim. depois, hoje, olhando para trás, foi necessário. Forja o nosso caráter. Forja o nosso caráter, forma nossas estruturas, Aham. né? Porque hoje estamos muito mais estruturadas, Sim, Cleide, eu tenho sim. certeza. Moldadas, né? Porque Moldadas. acho que assim, para que o próprio Deus ele cumpra esse propósito, às vezes é necessário puxar Sim, até o último, entendeu? Isso, e quando a gente olha para trás, a gente vê como que é importante a gente permanecer no processo com Cristo, né? Porque ele com o tempo você se mantendo ali, o seu caráter vai se moldando ao caráter dele, né? Exatamente. A gente vai E a conhecendo mais melhor dele. coisa, assim, eu falo que eu perdi muito tempo. E hoje em dia, quando eu vejo alguém querendo desanimar, eu falei, ô, desanima não, sabe por quê? Perdi maior tempão. Tu vai fazer isso também? Faz isso não. Perdi tempo na E minha é tão vida. importante a gente pedir ajuda, né? Para Sim, essas pessoas, né? sim. Conversar, pedir ajuda e tal. E realmente, né? Igual o canal aqui, né? Do podcast é um canal para isso, né? Pra mulher lá Exatamente. ouvir e ela poder comentar, chamar a gente no Instagram, chamar você, chamar a gente. Exatamente. Porque realmente a gente tá É aqui. o despertar. É o despertar, é o se manter no processo, né? Eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Sim. Então, assim, até o sentar nessa mesa aqui, há um propósito Sim. nisso. Porque é uma se conectando com a outra, Sim, pode ser sempre. em áreas totalmente diferentes, mas no Sim. final é algo preparado já. Sempre que a gente Está tudo acaba, preparado. sempre que a gente termina com uma convidada, já tem uma outra que chega aqui e fala, nossa, eu a conheço. Né? Sempre acontece, a gente tem essa Sim. experiência. Eu a conheço, eu estive com ela. Então, assim, vai formando uma. Não é sobre network ou uma agenda de contatos, é conexão. Conexão. Conexão mesmo. E, Nívia, como é que tem sido esse esse processo de gravação? O processo tem sido assim, até que tem sido rápido. Eu, na verdade, tenho adiado um pouco, porque conforme eu falei que eu sou multifuncional, tenho várias situações. E preciso estar eu preciso estar muito conectada com as respostas de Deus. Senhor, é agora? Até com datas mesmo, tudo eu pergunto a Deus. Deus, é agora? Deus, ele vai me mostrando. E sempre é no momento certo, Cleide. Poderia já ter saído em janeiro, mas aprova o Senhor que não. E assim, está em processo, já está em estúdio. A semana passada, eu já coloquei uns 10 dias atrás, eu já coloquei a voz, porque a gravação de uma música são vários instrumentos primeiro, aí vai colocando, aí colocamos a voz, então assim,
Ontem mesmo eu estive com um rapaz que tá fazendo lá, ele falou assim, olha, Nívia, tá quase saindo. Aí eu falei assim, ó, vai com calma, que é no tempo de Deus. Ou elas perguntam quem está no evento de lançamento, com né? Com certeza. Vai mandar o convite certeza. pra Sério que gente. vocês vão? Com certeza. Ai, Estaremos gente, eu lá. vou amar. Convite. Eu vou amar, A porque gente eu quero vai ser sim uma fazer um honra. lançamento. E assim, já tô orando, já estou gerando esse dia. Eu já estou gerando esse dia, porque nesse dia vai estar pessoas que vão ser ministradas com essa Com música. certeza. Porque, para mim, esse louvor não é, porque quer se aparecer. Não é isso. Não, é muito Esse lindo. não é o meu propósito. Não é, não é. É alcançar mesmo. Cada letra de música, cada louvor que eu canto é para ministrar, é algo para a vida de alguém. Sim. Alguém vai ser tocado, alguém vai estar no hospital e vai ouvir, alguém vai estar em casa em depressão talvez e vai ouvir e vai atingir. Esse é o propósito. Por isso que eu falo da diferença entre uma música e um louvor. O que é ser adorador? Eu não sou cantora, eu sou adoradora. Tá? Muito bom. Muito bom mesmo. E nesse processo tem algo que te surpreendeu, assim, nesse processo de gravar, dessa divulgação, de tudo, tipo, que você tá vivendo é um sonho, né? Porque era um sonho pra você. Sim, é o que eu costumo dizer. É um sonho, sim, mas era assim, eu tô vivendo este sonho mais com as pessoas, com essa surpresa de pessoas. Sim. Igual a Aurora, que é a compositora, que é uma pessoa maravilhosa. Ronan Castro, que está produzindo. Amanda Castro, que é a esposa dele. Gente, pessoas que estão assim, tão... Eu olhando, elas estão tão no topo, mas ao mesmo tempo tão humildes, são adoradores também. E a gente se surpreende com isso, sabe? Se surpreende com a humildade. Os meus pastores, pastora Lúcia, pastor Cláudio, ali me abençoando o tempo todo, ungindo, orando, intercedendo, as meninas da minha célula, e eu coloco lá no grupo e elas me ajudando. E isso me surpreende. Isso sim é uma realização de sonho também. Não é só eu gravei uma música e... Não, é as pessoas que o Senhor está me colocando. Até o fato de eu estar aqui sentada à mesa com vocês também faz parte do sonho, faz parte do plano. Sim, entendeu? Não tem dúvida. E é isso, gente. O que você diria para as pessoas que estão começando a cantar, que tiveram os mesmos medos que você? O que você pode falar para elas lá naquela câmera lá? Para as pessoas que estão começando, que querem, que desejam isso, em primeiro lugar, se especializem, claro, porque uma coisa, o Senhor ele te dá o talento, mas você tem que cuidar desse talento. Porque Deus me deu e vai, não, cuida desse talento, se especializem e honrem ao Senhor, adorem ao Senhor, que vai acontecer, gente, vai acontecer e corra atrás, se posicionem. É isso que eu quero? Todos os dias você tem o poder de decidir. O livre-arbítrio é para isso. O Senhor, ele te dá o talento, mas ele também te dá o livre-arbítrio. Aonde você vai usar? Aonde você vai deixar Deus cumprir o propósito na sua vida? Então, assim, essa é a dica que eu dou. Tá? Se alinhem com o propósito de vocês e invista nisso. É o que eu estou fazendo, investindo. Nívia, e daqui para frente? Daqui para frente, quais são seus planos? Junto com essa construção, com essa entrega da música, quais são seus planos daqui para frente? Os meus planos é continuar me posicionando mesmo diante do propósito de Deus, de missões mesmo, tá? Eu não tenho esses planos de, já tenho uma próxima agendamento, não. Eu estou iniciando com essa música e aí, por quê? Através dessa música vai ter um evento de jovens, eles vão me chamar e ali Deus vai unir esse propósito meu, que é de falar para pessoas, é de curar através da música. Tudo é dele, vem dele. Assim, a voz que o Senhor me deu para ministrar sobre eles. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu quero ter... É o que eu falei, o Senhor ele me deu o talento, eu estou investindo para como se fosse assim, ter um portfólio. Alisson, vou chamar a Nívia. Nívia, você vem? Eu vou. Você quer levar a eu vou sua até a voz. sua igreja, eu vou até o seu evento.
Porque eu sei que cada lugar que eu for, o Senhor, Ele sempre me confirma antes se é para eu estar ali. Eu não vou estar assim, divulgando, me chamem, façam. Não. Isso vai acontecer naturalmente, como já tem acontecido. As pessoas me chamam. Às vezes, numa conversa informal, acontece de eu estar conversando e vem um louvor na minha mente e eu começo a louvar com a pessoa e a pessoa ali chora e já tem testemunhos assim das pessoas. Aquele dia a minha alma foi curada através daquele louvor. E se as pessoas que estão nos assistindo quiserem te fazer um convite para a sua igreja, uma igreja aqui no centro ou em outro lugar, elas podem te convidar? Podem me convidar. Então você pode dar com ali o seu certeza. Instagram. Meu Instagram é Nívea Andrade, Nívea Andrade RC. Fica assim, ó, Nívea Andraderk. E lá vocês podem entrar em contato comigo. Vai ser uma satisfação enorme poder conversar com vocês, entender também o propósito de vocês, porque isso é muito bom para mim, isso me enriquece. E é só chamar lá, tá bom? Nossa, nós chegamos ao final. Passou tão rápido. Não, mas eu quero que ela cante um louvor para a gente poder encerrar. Depois eu encerro. Mais um louvor. Vocês têm algum que vocês gostem? Eu tenho. Vocês tenho podem que pedir que eu conheça, será? Você conhece Prioridade? Aquele Prioridade ou Eu Sou Teu Pai? Eu só não sei o título. Não tô lembrada desse. Não? De Eu joelhos? sei algumas frases dele só, não saberia ela inteira. Então canta um que você conhece. Você que gostaria. Que você chegou aqui e ele sentiu no coração, agora. Apareceu na tua mente, assim, você falou, nossa, e esse louvor aqui? Ai, meu Deus, são muitos. A minha mente, ela trabalha assim com Não, mas eu tenho vários certeza louvores. que tem um aí. Tem. Eu vou cantar assim um pedacinho da frase desse que ministra muito no meu coração, Isso é importante. que fala em tua presença. Porque, gente, Cara, eu tava pensando nisso estar agora. em tua presença. Em tua presença, Senhor, é onde eu quero estar. Sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que vai acontecer, sobre todas as nossas demandas do dia a dia, eu como mãe, como administradora, como estudante de direito, sobre tudo, eu preciso estar na tua presença, porque é essa presença que me sustenta para todas as outras coisas. Nada vai fluir. E fala assim, ó, existe um lugar... Porque quando Moisés, o povo estava no deserto, Moisés ele ia até ele subia até o monte para que Deus falasse com ele. E ele ficava lá esperando Deus falar com ele. E num certo ponto ele desce e o povo já tinha feito até um bezerro de ouro, estava adorando os outros, ele ficou revoltado, ele quebrou tudo que Deus tinha falado para ele. E quando ele sobe novamente no monte para uma segundo bate-papo com Deus, uma conversa, ele procura Deus. De Moisés, ele vê Deus pela fenda da rocha, ele vê Deus assim, de costas, indicando o caminho que ele teria que tomar. Entendeu? Então, assim, a importância da gente ouvir. E fala assim, ó, existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É o melhor lugar. É o A melhor lugar do presença. mundo. A gente habita no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal vai nos alcançar. Muito bom, Nívea, gratidão, um momento muito especial, muito emocionante, um momento para honra e glória de Deus, em primeiro lugar. Um momento para despertar quem está em casa, despertar a fé das pessoas, desperta tu que dormes.
Isso aí, Desperta para o teu chamado. Isso aí, porque eu despertei, demorou um pouquinho, eu despertei. Exatamente. A gente está encerrando e quero agradecer mais uma vez, apresentar e agradecer Carol Franco, das Semijoias Carolices e Acessórios, nossa patrocinadora oficial. Agradecer você que está em casa, que ficou com a gente até o final. Aperta aí o sininho lá aqui no YouTube, Spotify, ouve lá no Spotify, acompanha a gente no Instagram e compartilha. Compartilha porque tem muita gente precisando ouvir o que nós entregamos aqui hoje. Agradecer a Nívia Andrade pela entrega, pela sua presença, por trazer esse momento único para a gente. Agradecer aqui a minha companheira, Raíssa, das 5 vozes, que não estão todas aqui hoje, mas nós somos 5 vozes. E agradecer esse estúdio maravilhoso, nosso estúdio, que fica aqui no Angra Shopping, no 2º piso, uma equipe maravilhosa. Você que quer apresentar aí, fazer alguma apresentação e precisa de um estúdio, vem aqui no nosso estúdio, no 2º piso do Angra Shopping. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, gente. Tchauzinho.